Vamos então orar e depois eu quero ler a palavra. Diz assim, vamos, aliás, orar. Pai, em nome de Jesus, nós convidamos o Senhor mais uma vez, para que o Senhor fale ao nosso coração por meio da sua palavra. Pai, eu consagro a minha vida mais uma vez. Consagro este púlpito ao Senhor. E eu te peço, Senhor, use nas tuas mãos a minha vida. Que os teus filhos sejam ungidos em seus ouvidos para ouvir a tua voz. Absolutamente repreendemos todo mal, todo peso, toda dificuldade e declaramos o nome do Senhor aqui nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor, por este período de descanso. Muito obrigado pela tua igreja, pela liderança. Muito obrigado por cada membro dessa igreja. Glória seja dado ao teu nome por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 1. Eu quero começar hoje com você uma série de mensagens que nós vamos pregar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Nós vamos, no decorrer dos próximos cultos, nós vamos ministrar sobre esse assunto, visando levantar o perfil de cada igreja e aquilo que Deus vai certamente identificar com o nosso coração, seja na conduta aprovada por Deus, seja na repreensão do Senhor, que é muito belíssima. Irmãos, a correção de Deus é algo extraordinário. Quem é corrigido é que é feliz, porque Deus não está deixando ele ir pelo seu próprio caminho. E a palavra de Deus, hoje, é uma introdução para esse assunto. Essa introdução deve se seguir pelo culto de hoje e o próximo. E eu quero encorajar você também a estar aqui na quarta-feira, onde nós vamos continuar. E essa introdução está no capítulo 1. O capítulo 1, no começo do culto, nós lemos todo ele. Na primeira parte, o versículo 1 ao 3, a identificação do objetivo do texto. O texto diz assim: revelação de Jesus Cristo, acompanhe, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, que testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que ouviu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem. Diga amém aí, meu irmão. Verso 3, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem a palavra desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Então, há aqui um destaque do qual o objetivo dessa palavra. O texto de Apocalipse, ele tem como objetivo abençoar a igreja, gerar um ambiente de bem-aventurança. Bem-aventurado, que significa bem-aventurado? Bem feliz, ou seja, é o feliz aumentado. Se você já viu uma pessoa feliz, então você deve compreender que existe um estágio maior do que a felicidade, muito maior, e a palavra de Deus só tem uma utilização no português para dizer: bem-aventurado, bem feliz, muito mais do que feliz. É o que ouve e o que lê essa palavra. E esse texto foi escrito pelo apóstolo João. O texto é a revelação que Deus deu, o próprio Senhor deu ao apóstolo João. Nós encontramos, quanto ao restante da Escritura, que os homens foram inspirados pelo Espírito Santo e escrevendo a respeito de como foi a vida de Jesus, era a direção do Espírito Santo que os fazia escrever. O Espírito de Deus tinha um objetivo de que aquele texto chegasse às nossas mãos.
Nesse texto nós encontramos, é claro, o mover de Deus agora numa revelação clara, muito evidente, de que Deus está trazendo sobre a terra uma palavra específica sobre as coisas do fim. E aí, o apóstolo João, ele recebe essa palavra, ele se identifica, ele declara, sauda, né, os irmãos, o versículo 4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Veja bem, essa palavra que Deus entregou a ele é destinada às 7 igrejas. As 7 igrejas aqui não são as únicas igrejas da época. Você sabe que é muito mais do que estas 7. Basta você observar as cartas de Paulo. A igreja que havia em Corinto, a igreja que havia em tantos lugares, o qual o texto bíblico, no texto de Atos dos Apóstolos, você tem uma lista de lugares onde a igreja do Senhor foi plantada. Mas há um número aqui, que é o número 7. A escritura, a revelação, ela seria entregue às 7 igrejas. Estas igrejas foram todas as igrejas que o apóstolo João teve contato direto. Logo foi uma pergunta que eu fiz, né? Estudando para essa noite, eu fiz a seguinte pergunta: por que as 7 igrejas? Se havia muito mais. Por que Deus não disse a todas as igrejas espalhadas por todas as regiões? Todas as regiões, tanto da Ásia, Galácia, e aí toda a região que o evangelho foi pregado. Por que Deus não disse isso? E a resposta é que todas estas igrejas, provavelmente, a resposta é: todas estas 7 igrejas foram as igrejas que o apóstolo João teve um contato direto. Ele esteve naqueles lugares. Lembrando, o que é as igrejas e como assim a igreja das cidades? Das cidades, quais são elas? Versículo 11. E dizia: o que vê, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Quais são? A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Estas 7 igrejas, eu via num mapa, né, inclusive o caminho que provavelmente João percorreu nesses 7 lugares, essas 7 cidades, e aonde estavam essas 7 igrejas. Qual a linguagem que Deus está utilizando aqui? Ele está falando a igreja da cidade. Ele não está falando uma igreja local dentro da cidade, mas ele está falando da igreja da cidade, porque é assim que Deus se identifica. Quando Deus, hoje, se ele fosse endereçar uma escritura para a cidade, ele diria: a cidade, a minha igreja em Angra dos Reis. Se nós estivéssemos vivendo o tempo bíblico da escritura, em que foi escrito a palavra do Senhor, nós encontraríamos a igreja que está em Angra. Se fosse endereçada ao estado do Rio de Janeiro, a igreja que está no estado do Rio de Janeiro. A igreja do Rio de Janeiro. Estado é um termo nosso, né, do nosso tempo. Mas seria a igreja do Rio de Janeiro, e assim sucessivamente. Por que é assim? Porque para Deus, a sua igreja é todo aquele que nasceu, que ele gerou a fé no coração e que se lançou, e que ele, por meio do Espírito Santo, trouxe para uma nova vida por meio do novo nascimento. Todos nós sabemos que ao ouvir a palavra de Deus, você crê, e ao crer você se entrega como que contemplando o Senhor. E o Espírito de Deus leva você a crer na palavra do Senhor, e você então se lança. Irmãos, é uma experiência única e pessoal, única para cada pessoa, mas geral para todos. Todos que tiveram essa experiência estão vivendo agora sob a paternidade de Deus. Deus é pai desta pessoa e, portanto, você tem uma herança
por meio desse relacionamento. E a palavra de Deus, então, declara a igreja da cidade: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, Deus, quando vê, Ele vê desta forma. Eu convido você a você olhar também no formato de Deus. Irmãos, há uma queda da igreja quando a igreja olha para a placa denominacional. Infelizmente, às vezes eu posso até ser acusado, né? Alguém que ouve eu aqui dizendo isso, pastor, mas nós somos batistas. Meu irmão, com muita alegria. Mas a placa denominacional não pode estar acima do novo nascimento em Cristo Jesus. O que vale para Deus é o ter nascido de novo. Nós, enquanto estivermos aqui, precisamos de uma igreja local. Não dá para ser um lugar sem nome, sem organização. Nós somos pessoa jurídica na sociedade dessa cidade, mas para Deus isso tudo não está em primeiro plano. Em primeiro plano é seu relacionamento com Ele. E aí, pastor, o que a gente faz com a igreja local? Se você é nascido de novo, você vai ser exemplo de cidadão, você vai ser uma bênção para essa cidade, e nós vamos cumprir todas as leis necessárias para a glória de Deus também no meio da sociedade que vivemos. Diga amém aí, meu irmão. Então, se você é nascido de novo, você é um bom membro da igreja, você participa, você apoia, você é excelente, se você é fiel a Deus. É dessa forma que nós devemos ver. E assim que o Senhor se expressa por meio de sua palavra. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que Deus está trazendo uma mensagem para estas igrejas. Por quê? Como eu disse, por que as 7 igrejas? A ênfase não é mais as 7 igrejas para entender isso. Para entender, não é a igreja, quais são as igrejas, mas sim o número 7. Ao que dá a entender, o Senhor estava declarando uma mensagem. Eu não estou endereçando a estas 7 igrejas como as únicas que precisam ouvir essa palavra, mas eu estou endereçando a minha igreja, representada aqui por estas 7, e a ênfase é o número 7, que é o número da completude de Deus, é o número da totalidade das obras do Senhor. Foi em 6 dias que Ele criou todas as coisas, e no 7º Ele descansou. Pastor, Ele completou tudo em 7 ou em 6? Ele criou todas as coisas em 6 dias, e ao 7º Ele descansou. E a palavra descanso significa, Ele contemplou tudo que tinha feito e celebrou isso. Deus celebrou o que Ele tinha feito. A aplicação disso para a nossa vida comum é clara. Você sabe que tem gente que até dormiu a noite toda, mas não descansou. Quantos aqui já viram ou já passaram por isso? Por quê? Por quê, querido? Você não tinha o que olhar e se alegrar. Você não tinha, filho. Você olhou e disse, está tudo destruído. Já Deus não. Deus olhou e Ele se alegrou em ter criado todas as coisas e ter posto na terra o homem. Agora, quando nos convertemos em Cristo Jesus, a paz é gerada. Você agora vai descansar em Deus. E como que se descansa em Deus? Você vai estar talvez com a sua conta bancária zerada, você está com um problema de todos os lados, desempregado ainda mais. Mas você descansa em Deus. Por quê? Porque nele todas as coisas estão realizadas. Você terá o cuidado dele, ele nunca vai desamparar você, ele vai corrigir você se você precisar, mas essa correção é para justamente ele manifestar a obra dele na sua vida. E essa obra é representada na sua imensidão, na completude gerada pelo número 7. Os 7 aqui é uma mensagem de Deus que certamente 7 igrejas, porque era referente a
todas as igrejas. E assim tem sido. Quando você olha para a igreja de Éfeso, o alvo é você se colocar ali e se ver. Eu tenho isso, eu preciso me consertar como Éfeso precisava. Eu preciso observar o que Pérgamo deveria ter observado. A igreja do Senhor, é para ela que é essa mensagem. Preste atenção. O apóstolo João estava em um lugar complicado. Aliás, se você for ver no mapa, o caminho até em cada uma das igrejas faz como que um círculo não completo. E quando que vai completar esse círculo é o lugar onde ele foi posto, no meio do mar, em uma ilha que muitas pessoas iam e de lá nunca mais sairiam. Aliás, quem era mandado para lá era a sentença de morte. A história da vida do apóstolo João vai dizer que ele tinha um soldado romano que tinha uma única missão: piorar o dia dele, deixar o dia do apóstolo João complicado. As pessoas tinham direito a se alimentar mais de uma vez. O apóstolo João tinha direito de somente uma alimentação diária. E o trabalho era o trabalho em uma pedreira que existia na ilha de Pátimos. Uma situação extremamente complicada. Mas quero dar destaque aqui. Foi nesse lugar que ele viu a presença do Senhor, recebeu a revelação do Senhor. Foi nesse ambiente que ele recebeu. E eu quero dar destaque para o nosso tempo, presta atenção aqui. Você talvez tenha passado por um ambiente que você não aguenta mais, não é? Qual seria a sua luta no nosso tempo? Você não aguenta mais usar essa máscara. Você não suporta mais ter que entrar nos lugares tendo que cumprir uma regra. Irmãos, se alguém aqui disser que nunca passou por isso, meu irmão, louvado seja Deus pela sua vida. Mas eu já estive usando essa máscara com vontade de arrancar. Quantos aqui já passaram por isso? Porque, meu irmão, tem uma hora que cansa. É ou não é? Talvez agora mesmo você, não é? Tem gente que a gente tem quase que obrigar a usar a máscara. E eu entendo isso. Eu entendo. Não é fácil, mas não se compara com o que o apóstolo João estava passando. Certamente você tem sofrido, e até talvez na sua casa, você perdeu pessoas ou amigos seus. E nós não sabemos ainda como tudo isso vai se desenrolar. Só sabemos uma coisa, só disso temos certeza. Nós pertencemos a Deus e estamos nas mãos dEle. Só isso nós temos certeza. Começou essa pandemia, só 15 dias. Não, vai ser só um mês. Já vai para um ano. Meus irmãos, nós estamos sim, é claro, passando momentos difíceis. Mas isso não significa que Deus não vai trazer sua palavra sobre nós. Isso não significa que nós estamos com a vida encerrada. Eu quero aqui que você abra os seus olhos para ver o que Deus fez na vida do apóstolo João. Ele levou João para um lugar isolado, um lugar de morte, a ilha de Pátimos. Mas esse lugar se tornou lugar de vida, porque um servo de Deus, aonde ele estiver, a presença de Deus vai vir sobre ele. Deus vai endereçar a palavra dele. Você, meu querido, que está se sentindo nesse ambiente de morte, o Senhor Deus falará com você do mesmo jeito, da mesma forma. E a Bíblia diz então que ele recebe essa manifestação, e essa palavra é para a igreja. O versículo 8: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E então, o apóstolo João, no verso 9, eu João, irmão vosso e companheiro vosso, convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus,
estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim, ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Quando foi? Quando foi, irmãos, que ele ouviu isso? Versículo 10, leia aí, observe. Eu fui arrebatado em espírito no dia. O texto aqui está dizendo isso aí que você está pensando mesmo. Na época, era no sábado. Eu quero aqui observar esse simbolismo. Para mim é um simbolismo. É o dia em que o povo de Israel celebrava o Senhor em especial. Claro, nós estamos no Novo Testamento, o sábado se encerrou, mas o chamado dia do Senhor aqui tem um simbolismo. No Novo Testamento ele é simbólico, pois é o dia em que o povo parava para buscar Deus. É o dia em que se jejuava, na cultura judaica, no ensino da época de Jesus, se jejuava naquele dia, se buscava Deus, se reunia na sinagoga ou no templo. E o texto dá entendimento que foi nesse dia, ainda que João não tinha essa liberdade, não havia essa nomenclatura, não havia ali uma sinagoga, mas foi nesse dia simbólico da manifestação, no dia do descanso do Senhor, foi que ele teve essa experiência. E aqui eu começo a falar o que Deus encheu o meu coração para trazer nessa noite. Nessa explanação, nós estamos nos preparando para estudar a mensagem das 7 igrejas. Durante este culto e quarta-feira, eu quero trazer no capítulo 1 uma introdução sobre uma preparação, né, para estudarmos o que está aí no capítulo 2 em diante. Eu quero dar destaque que o Senhor Deus se manifestou em um dia que tinha um significado. É em meio a esse dia que ele se manifestou. O que significa isso? Que há uma mensagem que até hoje Deus quer que ecoe no meio do seu povo. Deus se revela àqueles que dão valor à sua presença. Deus se manifesta em meio àqueles que estão abertos. E aqui, meus irmãos, é de estremecer o coração, estremecer o meu, eu creio que o seu também. Nós estamos com um povo que se considera numa ilha de Pátimos, numa aflição, mas que não valoriza a presença de Deus, que não dá ênfase à glória do Pai em primeiro lugar. Eu quero dizer para você aqui, vamos organizar as coisas. Por que é que a igreja de Deus se reúne? Infelizmente, em muitos corações, a igreja deve se reunir para que essa pandemia passe e nós tenhamos paz. Aí você vai ver o coração da pessoa, ela está querendo ter a liberdade simplesmente de não ter que usar uma máscara. Ela está querendo simplesmente uma liberdade de não ter que ter permissão para entrar em algum lugar. Ela apenas quer ter a vida dela cotidiana. Ela não está preocupada com a glória de Deus. Não, meu irmão. Ela quer apenas a liberdade de ir e vir. Ela não está pensando nas vidas que serão salvas se a glória de Deus se manifestar na vida dela. Meus irmãos, qual é o sistema de Deus para salvar pessoas? O sistema de Deus é que Ele resgata o homem e a todo resgatado Ele chama a resgatar outras pessoas com a palavra de resgate. A palavra de Deus veio sobre os discípulos e agora os discípulos portadores da palavra foram mandados às nações para dizer às nações que o tempo é chegado, o tempo de salvação chegou. Então você que talvez está até preocupado porque deveríamos fazer vigília para a pandemia acabar.
Meu irmão, Deus sabe se no seu coração você não está preocupado somente em ter um conforto para a sua vida que você tinha antes, retornar ao que era. E eu quero deixar claro que nós existimos para a glória de Deus e não para a glória nossa. Quando alguém está preocupado somente com a sua própria vida, não entendeu a mensagem. O sangue de Jesus foi derramado na cruz para resgate de perdidos e não para garantir, em primeiro lugar, uma vida legal para ser vivida. Meu irmão, eu quero deixar claro que Deus quer que você viva muito bem, viu? Mas que você tenha entendimento de que Ele salvou, tirou você do lamaçal do pecado, para você ter como meta número 1, você ser instrumento de Deus agora para tirar outros. Veja como isso é realidade. O versículo 11, que dizia: o que vês escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Quais são as 7 igrejas, mais uma vez? A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Veja que o Senhor fala claramente, todas estas igrejas. Deixa eu dar um destaque aqui para você do que está aqui subentendido nesse texto. Só não está escrito, mas está aqui, está subentendido, está junto. Sabe o que Deus estava dizendo para o apóstolo João? Deus estava dizendo assim: tu escreve, tá? Só, irmãos, que não tinha xerox nesse tempo. O único meio de pegar uma escritura e mandar para 7 lugares diferentes era fazendo o quê? Cópia. O que Deus estava dizendo para João você vai escrever o que eu estou te falando e vai mandar para as 7 igrejas. Deus estava dando ao apóstolo João agora uma missão que ia despender dele muito trabalho. Muito trabalho. Pastor, mas como é que ele ia fazer isso na ilha de Patmos? Você vai encontrar na história que houve um período certamente, logo após, ao que dá a entender a história, logo após ele receber a revelação, houve uma mudança na liderança do Império Romano e ele foi liberto da ilha de Patmos. E foi exatamente, acredito eu, com o objetivo de agora tirar o texto que ele recebeu lá, tirar o texto de lá e cumprir o que Deus tinha dito, enviar às 7 igrejas. Não sei se foi o próprio apóstolo João que levou, mas certamente ele se preocupou em copiar, em fazer 7 cópias para enviar para as 7 igrejas. Meu irmão, eu não tenho tempo aqui, mas eu quero dizer para você que dava muito trabalho fazer cópia naquele tempo. Eu poderia aqui listar para você um apanhado do que se trata fazer uma cópia. Só para dizer o seguinte, eu sei que você vai confiar que dava muito trabalho, não precisa listar o trabalhão que era. Os materiais que tinha que haver. Isso significa que para levar a mensagem tem que ter trabalho. E aí, irmãos, receba aí na sua vida a pancada. Porque nós nunca vivemos um tempo onde as pessoas não querem ter trabalho tão poderosamente. Irmãos, o tempo para o crente preguiçoso é esse. Ele tem lá tudo pronto. Irmãos, dá um trabalhão para gerar um culto transmitido, viu? Dá um trabalhão. E a pessoa não quer ter o trabalho de ligar o aparelho no horário. O tempo é tão complicado que o que é mais importante hoje na internet, o que é mais caro na internet hoje? O que é? Pastor, um iPhone, né? Não, irmão, nada disso não. O que é mais caro na internet é a atenção das pessoas. Todos querem a atenção das pessoas. E é claro que por meios comerciais. Mas eu vou dizer um negócio para você.
Ou situação que é em meio a uma geração que quer tudo pronto. Pastor, ore por mim, pastor. Para quê mesmo? Para me ser curado. Lembra daquela história do irmãozinho que chegou para o pastor? Disse, pastor, eu peguei um dinheiro emprestado com a agiota e não consegui pagar, e ele disse que se eu não pagar, ele vai mandar me matar. Aí o pastor disse, ô meu irmão, misericórdia, vamos orar. O pastor Luciano Subirá conta essa história. Vamos orar, irmão, para Deus te abençoar com esse recurso, você pagar a dívida. E aí o pastor disse, vamos jejuar, meu irmão, vamos começar o jejum tal dia. Aí parou, olhou, amém, pastor. Mas aí voltou e falou, pastor, nesse dia não dá. Mas como assim não dá? Não, porque eu tenho um compromisso com a minha família, eu vou para a praia com a minha família. Aí o pastor Luciano disse que olhou e disse, ah é? Ah é? Meu irmão, eu não vou mais orar por você não. Porque eu estou me propondo aqui a orar e jejuar com você, e você vai para... o quê? E aí eu não vou repetir as coisas que ele contou, que é bem mais longo, mas basicamente é por aí. Meu irmão, você tem que estudar a Bíblia. Pastor, mas que Bíblia, pastor, que eu leio? Você tem que entender a palavra. Pastor, por onde eu começo? Nós vivemos um tempo complicado e olha, nunca se teve tanto recurso. Tantas Bíblias para ler, tanto material disponível. E se você não tiver dinheiro nenhum, você tiver uma internet, um celular, você tem material de graça para você estudar. Mas qual é a grande dificuldade? Parece que se aliou que o que é de Deus será feito pelo próprio Deus, e nós não precisaremos fazer nada. Meu irmão, eu estou dizendo que você que é alguém, você é esse mensageiro, que nem o apóstolo João. Você é essa pessoa que recebeu uma incumbência. E para que a mensagem seja pregada, você tem que dedicar tempo. Você tem que dedicar esforço. Isso está em toda a Bíblia. Quando Deus disse para Moisés, olha, você vai lavrar 2 pedras e vai subir o monte. Meu irmão, ele teve que fazer todo o trabalho nas pedras e depois ainda subir cerca de 1.700 metros, com 2 pedras. Hoje em dia, se Deus fosse fazer isso, o cara diz, rapaz, acabei de ouvir a voz do diabo. Ó. Capeta falou comigo, não é possível que Deus vai me mandar um negócio desse. Por quê? Porque se aliou, parece que Deus é amor, Deus é maravilha, a não fazer nada, Deus faz tudo. Estou aqui, pastor, é difícil até. Irmãos, pessoas que na hora do culto estão em casa, não troca nem de roupa. Fica lá de qualquer jeito, deitado, aí dorme um sono. Já ouvi falar de cada história, a pessoa dormiu, acordou, o culto já tinha acabado, já tinha tudo se encerrado. Que Deus tenha misericórdia. Mas isso é o ser humano, meu irmão. E o que é que nós fomos chamados? Nós fomos chamados para ser igreja. Mensagem de Deus para você. O apóstolo João recebeu uma palavra. Essa palavra foi dada em meio a situação difícil. Nós vamos receber a palavra também, mesmo em pandemia, mesmo em circunstâncias difíceis, enfrentando luta, depressão, seja o que for. Nós vamos receber a mensagem, mas junto com esse chamado, é preciso haver entendimento de que é preciso trabalhar. Você vai ter que mudar a sua agenda. E aí, meu irmão, está aí, ó, aqui na igreja mesmo, hoje, se o irmão Wesley não tivesse de folga, não tinha ninguém para ficar nessa câmera. E eu digo a você, irmãos, eu não vou orar para pedir um raio sobre a cabeça de todo crente preguiçoso, porque vai que Deus ouve a minha oração. Não é? Conta a história do cara que estava desafiando os crentes. O professor desafiou dentro de sala o crente, levou 2 ovos para dentro de sala e tal, 1 dúzia de ovos, conta a história. Aí ele disse, olha, Deus não existe, se ele existir, esse ovo vai cair, não vai quebrar. E o irmãozinho, o garoto que estava lá, servo de Deus, ele disse, não, ele falou afrontando o garoto. Deus não existe, se eu derrubar esse ovo aqui no chão e não quebrar, ele existe.
Aí o garoto pediu: tudo bem, professor, está combinado, mas deixa primeiro eu fazer uma oração. Aí ele: pode fazer. Aí o garoto começou: Senhor, eu sei que tu existes, que tu és o único Deus e que tu és poderoso. Esse ovo vai cair no chão e não vai quebrar. Mas quando ele cair no chão e não quebrar, esse professor vai ser fulminado e vai cair durinho no chão. Em nome de Jesus. Se sentou. Irmãos, deu um silêncio na turma. Aí o professor olhou para o ovo, olhou para o chão, olhou para o ovo, olhou para o chão e pegou o ovinho e botou de volta e disse: é melhor a gente não fazer isso. E mudou de assunto. Eu quero dizer para você que Deus está chamando a sua igreja para um concerto. Esse tempo tem uma multidão de pessoas que não têm esperança em Cristo Jesus, que estão pensando em tirar a própria vida. E saiba, acabou o auxílio emergencial, vamos começar a ouvir muita gente sofrendo, porque era para muitos a única situação que trouxe socorro. E isso, nesse ambiente de escassez, o inimigo dá muita ideia. E aonde está a igreja? E aonde estão os crentes? E aonde estão os que servem ao Senhor? Deus está trazendo um ambiente para a salvação. E Ele está chamando os seus trabalhadores a um concerto. E aí você imagina, meu irmão, se é difícil você ter alguém para operar uma mesa, se é difícil alguém para direcionar uma câmera, aliás, quanto mais para pregar o Evangelho no poder do Espírito. Em nome de Jesus. Eu sei que nessa igreja tem muita gente que aceita o desafio, mas, irmãos, quando eu vejo a multidão de jovens que essa igreja tem, e é difícil. Por quê? Porque não quer nada. Eu sou um pastor hoje, mas toda a minha caminhada foi trabalhar muito na obra de Deus. E eu não tinha cargo nenhum. Eu estava na rua pregando. Aliás, como eu fiz isso? Ir para uma praça com um bolo de folheto para pregar o Evangelho. Já preguei na rua chamando a atenção das pessoas. Já preguei na rua de toda forma que você imaginar, com microfone, na voz. Já fiz todo tipo de evangelismo, de madrugada, já fiz tudo. Às vezes tem um ou outro que fica reclamando: pastor, conta muita experiência. Não posso fazer nada, meu filho, por você. Eu tenho experiência para contar. O evangelho que eu prego é verdade, é realidade da minha vida. E aí fica um bando de crente preguiçoso, que não jejua, não ora, não quer saber de nada, e que só tem dores para acumular, e que não entende. Eu estou dizendo a você que Deus tem uma mensagem para ser ministrada, e essa mensagem, quem for entregar já tem que saber que terá que se esforçar muito. E eu encerro nessa noite, lendo com você o que está escrito aí no versículo 17, diz assim: quando o vi cair a seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, estas coisas, as coisas que tens visto, que são e que depois destas hão de acontecer. Observe aqui. O texto vai dizer que o Senhor dá aqui a sua apresentação. Por que ele fez isso? Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo. Eu fui morto e voltei à vida.
ressuscitei, em outras palavras. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Você está lembrado desses dizeres em outro momento? Ele repete aqui algo semelhante ao que foi dito em Mateus capítulo 28, versículo 19 em diante. Ele começa no texto lá dizendo assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Como que dizendo, o que eu vou dizer agora, fica tranquilo, que eu tenho condições de dar suporte. Você está ouvindo aí, meu irmão? Você está ouvindo? Diga amém aí. E aí, logo que ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra, Jesus diz para os discípulos assim: agora ide por todas as nações. Quero lembrar você que, se você for olhar no mapa aonde Jesus andou, era pequeno lugar comparado aos lugares que os discípulos iriam. Mas Jesus deixou claro no começo: olha só, eu tenho todo o poder no céu e na terra. Essa missão que vocês vão fazer, eu estarei com vocês. No final da fala de Jesus, ele diz: e eis que estou convosco até a consumação do século. Quando é que é a consumação do século? Na vinda do Senhor, no dia do julgamento, é a consumação. Ele estará conosco até lá. Eu quero dizer para você que já largou a preguiça aí, nessa palavra agora você já recebeu. Você já deu um chute na preguiça. Meu irmão, e tem que ser um chute bem dado, hein? Porque o negócio para grudar. Irmãos, quando eu chego perto de um preguiçoso, eu fico logo preocupado, repreendendo todo mal. Porque parece que gruda. Você já viu aquela história que alguém que abre a boca perto de você, você acaba abrindo a boca também? Parece que quer pegar em você, está repreendido. Olha só. O texto está dizendo a mesma coisa. Eu, João, vou te dar uma missão agora, mas eu quero deixar claro que eu tenho total autoridade. O que você vai fazer, pode ficar tranquilo, que eu vou dar suporte. Diga amém aí, meu irmão, sobre a sua vida. O que Deus está mandando você fazer, porque eu creio que aqui hoje nós temos pessoas que têm uma obra específica, pessoas que você precisa ser instrumento de Deus, pessoas que Deus vai usar você, meu irmão. E Deus está dizendo que Ele tem condições de dar todo o suporte para você. E aí o texto encerra dizendo: escreve, versículo 19, escreve, pois, estas coisas que tens visto, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e dos 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Em outras palavras, preste atenção, Deus se revelou a João, mandou escrever um texto, que é o texto do Apocalipse. E essa palavra não era para ser dita nas praças para as pessoas que não eram crentes, era para ser dita para a igreja. Olha só, irmão, receba aí, não corra não, não corra não. Você que está pensando de deixar a igreja, eu quero dizer para você que Deus entrega a palavra dele para a igreja. Você que já deixou a igreja, talvez você está aqui hoje presencial, mas no seu coração você não se sente mais da igreja. Eu quero dizer para você que Deus se revelou a João, manifestou a glória dele a João, para que João escrevesse uma palavra para a igreja. Então, meu irmão, você que está desprezando ser da igreja, eu estou falando de ser de Deus. Eu estou chamando você para um concerto, o Senhor Deus está chamando você para um concerto, larga isso de mão, repreenda essa capetada que se levantou aí, através de tantas situações e pessoas até. E entenda, você é igreja de Deus, e é a maior instituição que Deus levantou na terra. A maior instituição que Deus levantou na terra chama-se igreja.
e Ele tem nas mãos dele a igreja. Portanto, se você está desprezando ser igreja, você está dizendo: eu vou sair da mão dele. Eu não vou poder falar mais sobre isso, como eu disse, até quarta-feira nós vamos trabalhar essa introdução, para ouvirmos a mensagem que está a partir do capítulo 2, mas eu quero dar destaque: tem que ser igreja. Se você está aqui hoje, eu não sei mais o que será de amanhã, o pastor só quer saber de tirar férias. Meu irmão, eu tiro férias porque eu tenho um corpo e esse corpo aqui cansa. Mas Deus não tira férias não de ninguém, meu querido. Deus não tira férias, e Ele, com férias ou sem férias, Ele vai estar com você e Ele quer usar você. E eu estou dizendo isso porque há quem procure piolho em cabeça de cobra. Existe, irmãos? Não tem nem cabelo, quanto mais piolho. Ah, como existe! Estou mais gostando de estar nesse culto online, eu já estou cansado. Meu irmão, se você está cansado, você precisa fincar o seu joelho no chão e ser renovado no Espírito, ser cheio do Espírito Santo. Porque eu digo para você, quanto mais eu busco a presença de Deus, mais eu fico animado para servir a Deus. Mais eu fico animado para servir ao Senhor. O que você precisa é ser renovado em Deus, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar e vamos orar, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Já vá se arrependendo no seu coração. Você que sente-se num fardo: pastor, está tão difícil, eu não tenho vontade nem de vir para o culto. Meu irmão, se proste diante de Deus em nome dEle, e eu creio você vai ser renovado em nome de Jesus. Feche os teus olhos e começa a orar. Tenha prazer em ser igreja. Tenha prazer em receber a palavra de Deus é endereçada à igreja, e depois que a igreja recebe a palavra, ela prega no poder do Espírito, e as almas vão se convertendo, pessoas vão sendo salvas, o nome do Senhor vai sendo glorificado, mas o sistema de Deus não muda. Deus ministra sobre a sua igreja, e a igreja é luzeiro sobre essa terra. A igreja é candeeiro. Um candeeiro é uma luminária da época. Você foi chamado para iluminar. Comece a orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, vem sobre nós e restaura a vida espiritual. Eu oro agora, Senhor, por cada um que está frio espiritualmente. Bata em retirada agora a frieza, em nome de Jesus, e seja agora, mediante o perdão dos pecados, o arrependimento, nós agora, Senhor, ministramos sobre a vida desse teu servo, essa tua serva. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da presença de Deus. Pai, nós declaramos aqui, neste lugar, um grande exército do Senhor sendo levantado, um exército novo, restaurado, avivado nas tuas mãos. E toda pessoa que está em casa ou aqui, que estava pensando de sair da igreja, Pai, restabelece essa pessoa, restaura essa pessoa a tua presença, e ela que está nas tuas mãos permaneça em nome de Jesus. Levante as tuas mãos, consagra a Deus aí a sua vida. Eu recebo essa palavra, Senhor. Comece a dizer: eu recebo. Em nome de Jesus, eu recebo sobre a minha vida, sobre a minha geração. Eu declaro em nome de Jesus, essa unção que está nesse lugar, seja agora derramada sobre a sua vida. Seja cheio do Espírito Santo, seja o poder do Espírito agora liberado. Você seja renovado nos dons espirituais, seja renovado no poder do Espírito. Você voltará a buscar pela madrugada. O Senhor Deus está despertando você. Seja o Espírito do Senhor agora despertando o teu espírito agora. Seja restaurado, todo ânimo seja restaurado, seja renovado agora, seja restaurada a tua vida espiritual, e você sentirá anseio por Deus, pela sua palavra. Seja assim, seja essas mãos agora cheias das bênçãos do Pai.
Seja agora você levantado como instrumento do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.